A gente vai respirar profundamente. Nós vamos buscar toda essa calma, essa serenidade, a união com Ismael, a união com Luiz, com Eliamar, com todos os espíritos que estão orando, que estão estudando junto conosco nesse momento no Hospital Santa Cruz, formando essa corrente de amor, de muita fé e perseverança, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá, então. Alguém anotou esse parágrafo que a Solange falou? Do Paraguai, com os outros países vizinhos. Eu anotei o próximo. Então vamos lá. Aliando-se aos seus inimigos da Argentina e do Uruguai, Seus amigos. a seus amigos da Argentina e do Uruguai, o Brasil afirmou com vitória a sua soberania. Nós estamos falando da Guerra do Paraguai aqui, né? Isso. O próprio imperador visitou o campo de operações bélicas de Uruguaiana, onde assistiu à rendição de 6.000 inimigos. Os militares brasileiros ilustram o nome da sua terra em gloriosos feitos, que ficaram inesquecíveis. Mas o país do Evangelho sempre foi infenso às glórias sanguinolentas. Estero Belaco, Curupaiti, Lomas Valentinas, Tuiuti, Curuzu, Itororó, Riachuelo e tantos outros teatros de luta e de triunfo, em verdade não passaram de etapas dolorosas de uma aprovação coletiva que o povo brasileiro jamais poderá esquecer. Então, na realidade, a gente lembra que Jesus falou para Dom Pedro II, né, que ele ia sofrer, mas mais uma vez ele caiu, né? Você sabe o que significa infenso? Mas o país do Brasil, do Evangelho, sempre foi infenso às glórias. Contrário. Contrário, isso, muito bem. Então, a gente vê que ele, depois de ter falado com Dom Pedro II, o Brasil ainda passou por algumas guerras aí, aqui no âmbito local, né? Onde a nossa nosso karma só aumenta com essas guerras, né? Aí, continuando. A realidade, entretanto, é que o Brasil retirou desse patrimônio de experiências os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada, sem exigir um vintém dos proventos de suas vitórias. A diplomacia brasileira encarou de mais perto o arbítrio inviolável. Oi? Não, nada. É meu pai falando no telefone. Tchau. A diplomacia brasileira encarou de mais perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos, e uma nova tradição de respeito consolidou-se na administração da Terra do Cruzeiro. Nunca mais o Brasil praticou uma intervenção indevida, trazendo em testemunho da nossa afirmativa a primorosa organização da nacionalidade argentina, que apesar da inferioridade da sua posição territorial, comparada com a extensão do Brasil, é hoje um dos países mais prósperos e um dos núcleos mais importantes da civilização americana em face do mundo. Não podemos esquecer que isso daqui é 1938, tá bom? Hoje em dia, fiz essa remissão, eu coloquei isso. Hoje em dia a Argentina não está assim tão... Potência. Mas o que eu queria dizer aqui, por que eu anotei isso? Porque o Brasil passou por todas essas guerras e isso não... As vitórias não deixou o Brasil com a soberba de ser o bambambam aqui da América do Sul. Pelo contrário, com tudo isso, ele se coloca hoje numa posição de diplomacia, né? Você vê, nunca a favor da guerra. E aí, novamente, sem querer fazer, sem dizer que quem está certo, que partido é certo, que partido é errado, mas na minha opinião, fiquei muito feliz com a posição do Lula em não mandar armas para a Ucrânia.
Eu Porque também. mandar armas para a Ucrânia significa participar da guerra, né? Participar da guerra. Fomentar, né? Fomentar mais a guerra. Alimentar. Isso Novamente, mesmo. eu não estou falando do Lula, não estou falando de Entendemos. eu estou É, falando tipo, de um posicionamento anti-guerra, né? Eu acho que é o isso. eu só falo isso porque tem gente que vai ver a gente pela internet e eu quero deixar bem claro que não estou fazendo partidarismo, estou falando simplesmente de uma posição na Uma qual eu, posição dele. né? Ó, e vamos parar para pensar numa coisa. Naquela época, a gente não tinha partidos, como nós temos agora. Uhum. Ismael intuía no sentido do quê? De se fazer o certo. Hoje em dia, Ismael também não tem partido, nem não é o partido A ou o partido B. É a posição de se fazer o certo. É isso aí. Aquele que estiver no poder, ele vai estar intuindo, mesmo que ele não seja escolhido. Porque o único escolhido que passou pela gente até agora foi Dom Pedro. O restante entrava, mas ele sempre fazia o quê? Ele sempre auxiliava. Não era porque ele não tinha dado, ó, eu estou escolhendo esse, levando como missionário. Não, aquele que se colocava, ele ia ajudar, porque qual é o objetivo? Qual é o ideal? É o desenvolvimento dessa pátria. Então, aquele que ali estiver vai ser auxiliado e não um partido. E muitas Sim. vezes a gente enxerga que é o partido e não aquele que estiver no poder. Mas é isso que significa ser neutro. Você ajudar em favor de um objetivo sem ficar Maior. olhando quem é que está fazendo. Se está fazendo, tá bom. Esse é importante, né? E aí a gente vai pegar no sentido do quê? Quanto que ele não deve ter conversado para o nosso presidente que está agora, o quanto que deve ter sido conversado? Pare e pensa, reflita nesta guerra. Se você entrar, o quanto que será? Olha o trabalho da espiritualidade Espiritualidade. e olha o trabalho daquele que aqui está para escutar. Por isso que é tão importante a gente manter uma vibração elevada para aquele que está no comando, para que ele escute a voz de Ismael, para que ele escute o plano superior e não escute aquele que estão os inferiores. Porque os inferiores vão intuir o quê? A guerra, a armas, a balbúrdia, tudo que tem de direito. Isso daí a gente não tem dúvida, né? Então, assim, então o que você quer dizer? Eu quero dizer o quê? Que nós, como brasileiros, se assim vibrarmos, conseguiremos trabalharmos junto com que aqueles que Sim. estão no poder, sejam na esfera federal, estadual e municipal, para que as coisas caminhem, todos falem a mesma língua. Nós hoje temos uma guerra muito grande e que muitas vezes a gente não se percebe e que eles estão precisando de ajuda, que é a guerra da internet, é a guerra de ficar colocando coisas. Foram presas 250 pessoas em ameaças às crianças, às crianças. Então, a gente tem que fazer o quê? Ajudar a que essas pessoas aliviem esses corações, que essas pessoas serenem, que a gente mantenha uma vibração elevada. Você vê a diferença? A gente não está falando em vibrar para que essas pessoas sejam presas. Nós estamos Não, para que os corações sejam tocados. Se acalmem, né? Para que as Isso. pessoas se acalmem, Vocês pensem. entenderam a diferença? A Acho. diferença no posicionamento? Esse é o meu ponto de vista, tá? É isso que a gente precisa buscar o tempo inteiro, né? A neutralidade. Neutralidade é isso. Neutralidade não é você achar que você sempre não ter opinião. Não, você tem que ter opinião. Porque a opinião vai te ajudar a auxiliar aquele que quer fazer o bem. Se você não tem opinião, você auxilia todo mundo ou não auxilia ninguém, né? Se faz mal, você também está de acordo, né? Quem não tem Vamos? opinião está de acordo com qualquer coisa que acontece. É, exatamente. É isso aí. E sabe o que emociona bastante? É o trabalho de Ismael pelo Brasil. Nossa, Ali,
sabe, acolhendo, acolhendo, vamos, vamos, vamos. Quem está na frente, vamos lá, vamos fazer isso aqui certo, vamos fazer aquilo errado, não deu muito certinho, vamos tentar daqui a pouco de novo. É incansável, a misericórdia deles, a gente não consegue compreender. Porque a gente acha que não está nem num cisco perto. Do que? A paciência deles, da misericórdia Ah, deles. não. Porque A assim, A Nossa, gente compreende, a gente usa muito o nosso ego para dar as nossas posições. a E gente quando a gente passa. usa o ego, o que a gente faz? A gente é partidário, né? E quando a gente toma partido de alguma coisa, muitas vezes a gente, por causa do nosso ego, a gente é tão orgulhoso que fala que só aquela coisa é boa. E a gente não olha para o lado. A gente não né? consegue ver o outro lado, né? O que está correndo dos lados, né? E outra coisa que é ruim quando a gente é partidário. A gente toma o partido por uma determinada coisa. Se aquela coisa faz errado, por orgulho também a gente fica falando, mas quer ter um bom motivo, né? É isso que a gente precisa tomar cuidado. Vamos lá? O movimento abolicionista. Abolicionista. Alguma coisa? Na primeira página? Eu tenho. Não, você quer na Guerra do Paraguai. Ah, Guerra do Paraguai, errei o ponto aqui, peraí. Eu tenho. No parágrafo começa assim, as falanges. Esse daí acho que está no segundo capítulo, na segunda página. Não, primeiro. Na primeira, mas na segunda, terceiro parágrafo. Eu tenho aqui na primeira, Então, vamos lá. porque eu achei muito legal a maneira como estava sendo conduzida. O Brasil prosseguia na sua marcha evolutiva sob a carinhosa direção de Dom Pedro II. Aqui eu pergunto, essa marcha evolutiva era só no sentido material ou nos dois sentidos, essa marcha evolutiva? Eu entendo que ele estava na marcha evolutiva e a evolução se dá em todos os aspectos. Tá certo, tá certo. sim. Porque a gente É não porque- consegue evoluir materialmente, Não evolui espiritualmente. conseguir evoluir moralmente, porque senão você tira de um para dar para o outro, né? E ele tinha aquele fator, né, de gostar de pinturas, de concertos, né? Ele buscava isso na Europa, então ele tinha valores diferentes das pessoas que aqui estavam. Ele buscava e trazia para cá. Uhum. E é interessante, né, que a maneira como você se dirige e dirige as coisas, você atrai aqueles que pensam como você, né, e querem o bem, que nem ele diz aqui. Estadistas notáveis, pelo seu amor à causa pública, assistiam o imperador em seus nobres afazeres, caracterizando as suas atitudes e atos como o mais sagrado interesse pelo bem coletivo. Então, eu achei fantástico essa... Legal, né? Muito. Eu marquei os gênios tutelares, também interessante. Os gênios tutelares do mundo espiritual inspiravam todos os políticos e escritores. E se havia fazendeiros constituindo o mais sério sustentáculo da escravidão dentro das classes conservadoras, inúmeros outros elementos existiam, como no Amazonas e no Ceará, que alforriavam seus servidores nos mais belos gestos de filantropia. Então, ele também estava ali, né, os tutelares do mundo espiritual, estavam todo Isso. o plano espiritual intuindo, orientando para que esse processo abolicionista acontecesse Da melhor forma. da melhor forma possível. Eu anotei o próximo aqui. Sim. As falanges de Ismael contavam colaboradores decididos no movimento libertador, quais Castro Alves, Luiz Gama, Rio Branco e Patrocínio. A própria princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil, viera ao mundo com sua tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Então, a princesa Olha só. Isabel ela veio aqui com a missão de trazer a abolição dos escravos aqui no Brasil. Era a missão dela, né? Legal, né? Não, Muito quer dizer, legal. existem coisas de maior vulto que os espíritos são preparados
e encarnam para realizar Esses são os missionários. Esses são os missionários. Porque sempre falam assim, qual é a minha missão? Não, a gente tem missionários, realmente, no caso dela, no caso de Chico, tal, e de Bezerra, aí sim. Agora, a nossa missão é nós mesmos. Não deixa de ser uma missão, mas é nós mesmos. Mas é uma tarefa, né, Valéria? Que ele fala em tarefa. Nós temos tarefas também. Sim. Nós temos Aí não missão. é missão. Nós temos missão. é Só que assim, temos Conosco. a nossa missão com a nossa família, Sim. a missão com a nossa comunidade, a missão com o nosso país. Nós temos, cada um tem sua missão. É claro que esses espíritos que vão direcionar um país inteiro são espíritos mais elevados, porque eles não podem falhar na missão deles, né? As nossas missões são pequenas. Temos missão, Verdade. por De exemplo, acordo com a nossa capacidade, né? capacidade. Por exemplo, eu e a Valéria estamos com a missão de tocar o Pingo de Luz. A Gláucia está com a missão de tocar A sustentação. o grupo de sustentação. Então ela vai trabalhar para fazer aquilo. É uma missão? Claro que é uma missão, né? Quando a gente fala em missão, a gente pensa que é salvar o planeta, né? Não, a gente pode salvar uma vida, já é uma missão. E dentro dessa missão ainda tem a sua, que é ver se você cresce um pouquinho e vai embora. É isso aí. Falo de mim, tá? Ver se você cresce. Essa é a nossa. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa. Não, porque às vezes a gente vai devagar. Qual é a minha missão? Tomar jeito na vida. E fica olhando para fora, né? Não olha para dentro. Tomar jeito na vida e vambora, vai. É uma grande coisa. Tomar jeito na vida. Vai embora. E já tá bom, né? Esse capítulo, gente, eu adorei o movimento legal, abolicionista. Achei Também muito gostei. lindo. Fiquei Eu muito gastei muita emocionada tinta com ele. nesse Ó, capítulo aqui. eu não falo, Sérgio, mas eu também fui riscando muita coisa, que é para um outro momento, quando eu pegar o livro, eu ir nas partes assim. Muito lindo. Você E é falou, interessante, né, que ele continua. Uhum. Os espíritos em prova no cárcere da carne têm a sua bagagem de sofrimentos expiatórios e depuradores, mas têm igualmente a possibilidade necessária para o cumprimento de deveres meritórios aos olhos misericordiosos do Altíssimo. Ou seja, ninguém está esquecido mesmo. Não, Se a não. gente falar, nós somos um grão de areia, nós temos uma tarefa a executar, temos os nossos sofrimentos expiatórios e depuradores, mas temos também a possibilidade de fazer um lugar melhor, né? Mas mesmo o Dom Pedro II, Princesa Isabel, todos esses vultos que nós estamos olhando, eles também têm as necessidades expiatórias deles, né? A gente vai ver aí mais na frente quando o Dom Pedro II vai para o exílio. Não é uma coisa fácil de se passar, né? E fazia parte não da missão dele para o país, mas parte da missão dele com ele mesmo, né? Aceitação, né? Ele teve aceitação. É uma coisa muito séria, né? Aquela aceitação de ser o país que ele amava, ele tinha que ir embora. É isso aí. deixar tudo, Lindo, deixa. deixar tudo e começar tudo de novo. De novo. E já velhinho, né? Já velhinho. Eu anotei no próximo parágrafo, lá na metade está escrito assim: Dom Pedro se reconfortava com essas doutrinações das massas, no seu liberalismo e na sua bondade de filósofo. Desejaria antecipar ao movimento ideológico, decretando a liberdade plena de todos os escravos. Mas os terríveis exemplos da guerra civil que sanguentaram os Estados Unidos da América do Norte, durante longos anos na campanha abolicionista, faziam-no recear a luta das multidões apaixonadas e delinquentes. Então você vê, ele tinha a ideia de fazer a abolição dos escravos antes, mas ele estava preocupado, porque todo momento, em todo lugar que a gente leu aqui, tudo deve se conquistar sem ter o sangue, né? Sem ter derramamento de sangue. Ele não tinha sido. A essência daquele sonho tinha ficado. Tinha ficado. Tinha ficado dentro dele. Não tinha sido uma coisa esporádica. E aí, continuando esse parágrafo. Oi?
Não, eu falei, aí tem a continuação Isso. da liberação da filha. Especial agrado que acompanhou a deliberação de sua filha de sancionar, a 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre, que garantia no Brasil a extinção gradual do cativeiro, mediante processos pacíficos. Seu grande coração, no âmbito de suas impressões divinatórias, sentia que a abolição se faria nos derradeiros anos do seu governo. Ou Ele já seja, pressentia. já pressentia tudo, então ele fala assim, tá bom, eu não consegui tirar nesse momento, abolir a escravidão, mas pelo caminhar eu sei que até o fim do meu reinado aqui isso vai acontecer. Já deu Então um você passinho, deu um passinho. tem um anseio de abolir a escravatura, mas ele pensa também nas mortes que poderiam advir dele fazer isso por decreto, né? Eu achei muito legal isso. E será que a gente tem a sensibilidade no nosso dia a dia de alguma coisa que a gente vê que é necessário, que é bom acontecer, e a gente ter a paciência de esperar o momento certo? Ou será que, na maioria das vezes, a gente precipita as coisas, causando não um derramamento de sangue, mas um derramamento de sentimentos? De sangue, de dor, né? Vai ser na gente, É né? para fazer a diferença entre sangue e trabalhar com emoção. Será que a gente não faz isso? Pode ser. A ânsia de querer as Muita coisas atropele. é o carro na frente dos bois. Com certeza. Quando a gente sai a brigar com alguém porque toma uma decisão diferente da nossa, é tudo isso, não é verdade? A gente briga com alguém quando ele toma uma decisão diferente da nossa. Jamais. Isso. Antigamente a gente brigaria muito mais. Hoje a gente já põe um pouco de água na boca. Sim. Ou a língua vai rolando. Isso, a língua. Faz exercício da língua. Deixa a língua no céu da boca. No céu da boca, sempre para a direita, mas Girando. sempre para a esquerda. Muito bem. Alguém anotou alguma coisa no próximo parágrafo? Sim, eu Anotei anotei. nos espaços. Eu Também. anotei no Então vai lá, vai, quase Solange. todas. Quase todas as energias. Também Eu anotei anotei isso. antes. É mais para baixo? Então vai lá no quase Pra todas as cima. energias. Mais que vai para ler? cima. Eu. Ah, tá. Então, Então, Lê, lê, Ana Maria. Cláudia. Ah, no Eu segundo leio, Ana parágrafo. Cláudia. Não, Não? Então tá. não. Quase todas as energias intelectuais da nação se encontravam mobilizadas a serviço dos escravos sofredores. O ambiente geral era de perspectiva angustiosa e de profundas transições na ordem política. A ideia republicana se consolidava cada vez mais no espírito da nacionalidade inteira. O bondoso imperador nunca lhe cortara os voos prodigiosos no coração das massas populares. Aliás, alimentava-os com os seus alevantados exemplos de democracia. Eu acho interessante, assim, que as pessoas têm as suas ideias, têm as suas aspirações, e a gente vê aqui, pelo menos nesse momento, né, não sei, não reparei nos outros, mas assim, nesse, todos tinham mais ou menos a mesma ideia convergente, né? Tinha uma Era comunhão de aprovação. objetivos, né? Isso, exatamente. Eu achei muito. Que aí fica muito mais fácil de você orientar, né, Sil? Ah, Mas aí a gente vamos unir os livros que a gente já leu, né? Lendo nos bastidores da prece, existia uma corrente mental favorável à abolição. sim, Então, não haveria derramamento de sangue se tudo continuasse andando daquela forma, entendeu? Ah, mas os escravos sofreram mais tempo com isso. Nunca a gente pode esquecer daquilo que Jesus disse. Esses espíritos estão resgatando alguma coisa. Eles não estão sofrendo por injustiça. Eles estão resgatando, né? É claro, tem alguns que estão acumulando novas dívidas. E a gente vê isso em alguns trabalhos que a gente faz de desobsessão, quando vem
espíritos que eram feitores de escravo, a dificuldade que eles têm de aceitar todas as coisas, né? Outra coisa, que eu daria um exemplo, que a gente pode fazer uma analogia. Quando a gente trabalha em qualquer causa, que todos têm o mesmo pensamento, mesmo pensamento, o mesmo ideal, as coisas fluem. É o mesmo ideal, o mesmo pensamento, dificilmente acontece, mas o mesmo ideal, né? Ideal, a coisa flui. Agora, quando não há esse mesmo ideal, existe essa quebra, existe as diferenças e as diferenças vão crescendo, aí não tem como. Você não consegue fazer fluir, a coisa não anda. Porque falta essa energia, falta esse vínculo. É isso aí. Nos espaços, Ismael e suas falanges procuravam orientar os movimentos republicanos e abolicionistas, com alta serenidade e esclarecida prudência, no propósito de evitar os abomináveis derramamentos de sangue por desvarios fratricidas. Novamente, plano espiritual, tudo ali cerceando ou estimulando um movimento sem violência, né? A esse tempo, já Ismael possuía a sua célula construtiva da obra do Evangelho no Brasil, célula que hoje projeta a sua luz de dentro da Federação Espírita Brasileira. Lembrando que está falando em 1938 aqui, tá? E de onde espiritualmente, junto dos seus companheiros desvelados, procurava unir os homens na grandiosa tarefa da evangelização. A gente lembra que tudo isso está acontecendo no período em que está surgindo o Espiritismo, né? Essa fase da abolição, que está surgindo o Espiritismo lá Na França. na França, né? E aí E onde você a vê gente. que não existe paixão, né? Não. Existe um ideal, mas eles agem com uma prudência esclarecida. É um bom exemplo para a gente, né? É. Vamos parar agora aqui? Sim. Tá. Então nós vamos começar amanhã, na quinta-feira, Esperando. esperando o ensejo de se fixar aí. Texto. Tá bom? Ah, muito lindo.